Olha, um outro caso de grande repercussão agora, veja só, cumprindo liberdade condicional após ficar 10 anos presa, Elise Matsunaga estaria trabalhando como motorista de aplicativo em Franca, no interior de São Paulo. Ela foi condenada pelo assassinato do então marido, Marco Catano Matsunaga, herdeiro do grupo Yoki Alimentos. De acordo com a página do Instagram Mulheres Assassinas, de onde veio essa informação sobre seu trabalho, ela opera em 3 aplicativos diferentes e dirige um Honda Fit na cor prata. Os aplicativos Uber e 99 negaram essa informação. A defesa de Elise ainda não confirmou nem negou o fato. Nesta sexta-feira, o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, criticou o Código Penal brasileiro. Ele se manifestou por meio das redes sociais. Você já mudou de assunto, Vitor? Não, ele comentou isso aqui. Ele comentou o caso da Elise. Porque a pergunta que você tinha que fazer era o seguinte: você cancelava ou não cancelava a corrida? Cancelava, Nelson. Ô Zé, você cancelava a corrida? Não, eu entendo, Pavinato, que ela cumpriu toda a regra, né? Então, olha, mas vamos mostrar aqui que o Sérgio Moro postou. Ele criticou o Código Penal, né? Pediu penas mais duras. Ele fez uma postagem no Twitter, citou o caso Elise Matsunaga e também o caso Daniela Pérez, né? O assassino dela, Guilherme de Pádua. Ele disse que é pouco condenar alguém a 7 anos de prisão em regime fechado por assassinato. Tá aí na tela a postagem. Ele diz que a lei precisa ser reformada. E aí, Nelson Kobayashi, está correta essa crítica do senador? Realmente é uma pena baixa para quem tira a vida de outra pessoa. Mas assim, a gente, em relação a Elise propriamente dita, né, em relação a essa matéria. Você cancelava ou não cancelava? Eu cancelaria, sim. Eu cancelaria, mas assim, a gente também não pode. Ainda mais que você é oriental, Nelson, eu também que fosse. Aí seria reincidência específica, né? 2 orientais. Mas a questão é a seguinte. A Elise, ela está cumprindo todos os requisitos que a lei impõe a ela, de progressão de regime, de todos os benefícios que alguém pode ter se tiver bom comportamento. E o que a gente espera de alguém que saia do sistema prisional é justamente que trabalhe, que não volte a delinquir. Então, em relação, por exemplo, a Elise, está dentro dos requisitos lá da plataforma, o Uber, a 99 aceitam ela como profissional. Eu acredito que ela faz bem em trabalhar, em não delinquir novamente, em não praticar os mesmos crimes, até porque são crimes bárbaros. Aliás, um crime, né? Um crime e os correlatos ali relacionados à morte do seu ex-marido. Em relação ao Guilherme de Pádua, por exemplo, que é vítima já falecido, né? Alguém que já morreu, não estaria nem aqui para se defender, mas alguém que recebe essas críticas do Sérgio Moro, né? É interessante, porque ele deixa o sistema prisional, ele se dedica à religião, vira pastor, muda de vida. E por que a gente não está criticando aqui as pessoas que saem do sistema prisional e voltam para a delinquência, voltam para o mundo dos crimes? A gente vê aí tantas outras coisas que poderiam ser alvos de crítica, como, por exemplo, a pouca preocupação da lei em relação ao reincidente, a pouca preocupação da lei em relação à pessoa que volta a praticar o mesmo crime especificamente. Então a gente deveria pensar em sistemas, primeiro, né, de um sistema prisional que faça valer a sua função de ressocialização, porque isso não existe. Na prática, não existe. A pessoa vai para o sistema prisional, ela piora. Principalmente nos estados em que o sistema prisional é comandado por facções criminosas, né? Que são todos, assim, todos os estados. Mas, em alguns com mais, né, mais força dessas facções. A pessoa, ele comete um crime, ele vai preso preventivamente, porque no Brasil a gente tem uma banalização geral da prisão preventiva. Então ele, antes de ser condenado, antes de ser investigado, ele já está lá dependendo do favor de alguma facção para dar para ele um sabonete, uma pasta de dente, a garantia de que ninguém vai bagunçar com ele, vai zoar ele na cadeia. Ele recebe ali um tratamento, né, VIP, quando ele chega no sistema prisional, alguém dá um celular escondido para ele fazer a ligação para a família. E aí, essa pessoa depois é solta, ele vai fazer o quê? Vai pagar a dívida. Ele já está recrutado, ele já está com o nome no sistema da facção. E aí ele não tem mais o que fazer, porque emprego dificilmente essas pessoas conseguem, né? E com a desconfiança geral da sociedade em razão desse próprio índice de reincidência. Então ele vai trabalhar para a facção que o acolheu. A gente tem que pensar em várias frentes aí. Primeiro, melhorar o sistema prisional, depois melhorar a legislação em relação a essa ressocialização que não existe e dar chance às pessoas para elas trabalharem. É claro que quando há um crime tão grave como foi o da Elise, com tanta frieza, né, com um assassinato, com esquartejamento do corpo,
e um caso de tanta repercussão, há muita desconfiança. Mas as pessoas, no caso dela em específico, há também uma necessidade de analisar ali um abuso que ela também sofria, que poderia ter influenciado na decisão final do julgamento em relação à quantidade de pena que ela sofreu. Você cancelaria a corrida final, Pavinato? Eu não sei se eu esperaria para ela chegar, tirar uma selfie e pagar a multa. Faria só um pedaço, então, né? Você cancelaria? Não, já cumpriu a pena, né? Eu iria. Acho que até tirar. Não, selfie não, né? Mas eu iria. Aí você pediu uma corrida, vou pra Cutia. Não, melhor uma estrada de terra ali, né? Não, aí não. Mas você aí de casa que tá me ouvindo, iria? Parece boba essa brincadeira que eu fiz do você vai ou não vai, mas não é. Por trás dessa pergunta existe um argumento jurídico que é a coqueluche da discussão do direito criminal no momento, que é a seguinte: isso foi muito bem ilustrado quando o Guilherme de Pádua, ele apareceu em programas de televisão logo depois da Glória Pérez ter lançado o documentário sobre o assassinato da filha Daniela Pérez, que ele dizia o seguinte: eu já paguei o que eu devia para a sociedade. Então, ele queria que esquecessem aquele crime. Meus queridos, quando nós cometemos um crime, e só comete o crime aquele que é imputável, ou seja, que é capaz, aquele que sabe discernir o certo do errado, quando nós cometemos um crime, portanto, nós optamos por fazer o mal, o errado. Tendo optado por fazer o mal, o errado, nós optamos dentro das circunstâncias da realidade. Portanto, nós sabemos que vão comentar sobre aquele crime, que eu corro o risco de ser preso e que mesmo depois de ser preso, as pessoas vão falar daquele crime, e quanto mais brutal o crime, mais difícil de esquecer. Ela matou o marido, não só matou, friamente esquartejou sozinha, com faca e tesoura, em casa, enquanto a filha, a bebê, estava na casa. Limpou tudo, se livrou do cadáver. Ou seja, ela escolheu o mal, ela escolheu o caminho errado, porque ela é uma pessoa sã, e ela cometeu isso da maneira mais perversa que alguém pode imaginar. Foi presa, ela já cumpriu a pena? Não, ela está em regime aberto. Ou seja, ela ainda é uma presa. Ela ainda é alguém condenada que está em curso da sua condenação. Ela está em regime aberto. Ela ainda não cumpriu a sua pena. Vamos lá. Tendo cumprido a pena, ela merece ser esquecida? Pode ser que mereça, mas isso não dá para responder. Porque nenhum de nós sabe dizer o que se passa na cabeça, nenhum de nós sabe dizer o que está no coração do outro. A nossa reserva mental, a nossa intimidade, ela é impenetrável. Só Deus é capaz de dizer se a gente está realmente arrependido ou não. Portanto, a gente tem que se valer de demonstrações objetivas das nossas ações que correspondam ao sentimento do arrependimento. Mas quem tem que assegurar a sociedade disso é o sistema carcerário. O sistema carcerário que deve observar a lei de execução penal, que é de 84, lei do general Figueiredo. E na lei de execução penal, se você ler, você vai ver que Jesus Cristo entra no sistema penal brasileiro, você vai ver que Barrabás entra no sistema penal brasileiro, no sistema carcerário, e sai de lá Jesus Cristo. Porque é tão linda a lei de execução penal que qualquer assassino que entre, sai de lá um pacifista. Acontece o seguinte: o Brasil não tem lugar, ou seja, não tem espaços para o sistema fechado suficiente. Então já começa errado aí.
O Brasil não toma as medidas de individualização da pena. Já começa errado aí. O Brasil não tem espaço para que o preso trabalhe. Já está errado aí. Estude, leia, aprenda. Então, como a gente não consegue cumprir os requisitos de ressocialização da primeira etapa, que é o regime fechado, o preso, por decurso de tempo, é jogado para o semiaberto. E no Brasil não existe também lugar para que se cumpra o semiaberto. E aí se repete, não tem lugar para estudar, para trabalhar, não tem avaliação psiquiátrica. E aí, por decurso de tempo, sem ter cumprido os requisitos de ressocialização, seja do regime fechado, seja do regime semiaberto, ele vai para o regime aberto sem ter cumprido nada. Então é difícil falar que o preso no Brasil, mesmo tendo cumprido toda a sua pena, está ressocializado. É difícil não, é impossível. É impossível, para não dizer que ele não cumpriu, ele não está ressocializado. Ainda mais com esse dado que o Nelson levantou, que é: o criminoso entra, ao invés de se ressocializar, ele é agenciado por facções criminosas. Logo, eu pergunto novamente: você confia na ressocialização daquele que, tendo ingressado no sistema carcerário, que é o processo de ressocialização daquele que cometeu o crime, ao invés de ter sido ressocializado, mas provavelmente foi aliciado por crime e, mesmo que não tenha sido aliciado por facção criminosa, não cumpriu nenhuma etapa de ressocialização, ou seja, eu posso considerar arrependido, redimido, apto para a vida social, aquele que passou pelo sistema do Estado de ressocialização, só que o procedimento não existiu? A resposta é não. Portanto, esta pergunta é válida. Por outro lado, pode ser que essa pessoa tenha cumprido, tenha de fato se ressocializado. Mesmo que isso tenha acontecido, ela não pode ser discriminada. Mas isso não me obriga a esquecer o fato do crime que ela cometeu, muito menos se esse crime foi tão bárbaro quanto o de Elise Matsunaga. Você, Zé? Olha, ainda cobrindo, eu não sou advogado, né? Não fiz direito, meu curso foi comunicação e também me formei em agropecuária, mas comunicação, mas eu convivi muito assim com a elaboração de leis no Supremo Tribunal Federal, cobri o Supremo, e lá no Supremo com Marcelo Leonato, que é um criminalista de Minas Gerais, me disse uma frase que eu nunca esqueci: não procure de maneira nenhuma coerência na legislação penal, senão você vai ficar doido. E é verdade. Veja bem, Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão pelas falas agressivas, que eu não repetiria, não é do meu feitio e acho que são agressivas demais e tal, mas 8 anos e 9 meses, quer dizer, muito mais do que uma pessoa que matou e esquartejou o próprio marido, né? Para você ter uma ideia da falta de coerência ali da legislação penal e do cumprimento de penas no Brasil. Pois bem, a legislação brasileira, o Pavinato sabe muito bem disso, e o Kobayashi, que a base dele é de apostar na recuperação. É por isso que nós não temos a prisão perpétua, né, nem pena de morte. Então, aposta na recuperação. Para recuperar é preciso uma fase de adaptação, né? Para não soltar de uma vez, deixa passar alguns dias e depois tem o semiaberto, né? Mas falta fiscalização. Então, quem vai para o semiaberto, ele não é um solto, ele não está livre, ele está cumprindo uma pena ainda, mas é preciso fiscalizar. Aqui no Brasil não há fiscalização, nem profissionais que façam isso. Nos Estados Unidos, o preso em liberdade condicional, que lá existe também, ele pode receber a visita de um agente do Estado para saber se ele bebeu, para saber se ele saiu, se ele está em casa, se ele está cumprindo as condições da prisão domiciliar, né? Da prisão que ele pode ficar em casa. E aqui não há absolutamente os saidões. Alguns saem para cometer crimes. Eu nunca ouvi falar da VEP que vai na casa de alguém, de um saidão de Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, para saber, você está aí e tal, chegou em casa 8 horas.
deveria, ou pelo menos ligar num telefone fixo para saber fulano está aí, de falar com ele, mas não tem nada disso. Então, a execução é muito complexa. E, além do mais, vem aqui propostas de aumentar penas, temos que aumentar. Na verdade, é só cumprir aquela pena pela qual o cidadão foi condenado. Isso já bastaria, resolveria muito problema. Eu acho pouco demais. Mas, sobre as críticas do Sérgio Moro, é a lei que temos. Nós temos que seguir a lei. Então, ele deveria fazer um trabalho lá para aumentar ou equalizar as penas, né? Para que seja coerente, que todos, quando condenados por aquele crime, que ele cumpra aquela determinada pena e que passe a parte de adaptação da progressão de pena sendo fiscalizada. É preciso fiscalizar. Então, o saidão tem que saber se o preso que continua preso, né? Se ele não se encontra com outros criminosos, são condições. Se ele está em casa, se ele não bebeu, se ele não saiu e assim por diante. Então é preciso estabelecer o cumprimento das penas em vez de ficar aumentando, tornando crimes hediondos e fazendo uma confusão penal que ninguém entende. E o que agrava a criminalidade é a falta de punição.